Por que algumas mulheres casam com aquela ilusão de um casamento perfeito? Ou com aquela visão de um casamento com um príncipe encantado? Pois bem, sou o evangelista Cláudio Augusto e tenho a oportunidade de falar contigo e quero expressar um pouco sobre síndrome de Cinderela no casamento. Você deve ter assistido o desenho da Cinderela. Você vai descobrir que aquilo é um conto de fada, né? Algo assim para alegrar o coração das crianças. Ele fala sobre carruagem, príncipe encantado, né? É uma coisa linda de se ver. Só que infelizmente a vida real, a vida que nós vivemos todos os dias, viver nesse plano terreno, não é viver um conto de fada, é viver um desafio. A vida começa com desafio. Veja, a vida começa com trabalho de parto, termina com trabalho de morte. O primeiro ato de uma criança quando nasce é o chorar, né? Tem choro, a mãe com dores, e aí é os desafios que vêm dia após dia, ano após ano. Só que no meio disso aí, crescem-se umas pessoas iludindo-se, achando que de fato a vida, né, é um conto de fada, é um desenho animado, mas não é. Mas o tratamento de algumas pessoas são tão, digamos assim, tão amoroso, que algumas mulheres acabam criando essa imagem e levar para o casamento um conto de fada. Aí é onde que entra a síndrome da Cinderela. Ou seja, a guria é um amor, é uma leveza, é uma fragilidade. Ela vem de uma cultura educacional extraordinária. Tudo certinho, tudo beijinho de mamãe, beijinho de papai, né? Sorriso todo dia, bom dia querida, bom dia filhinha. Aí de repente ela se encana em namorar com um camarada que ele é um lenhador, um exemplo, né? Ele é rude, ele é do sol, ele é do suor. E ela olha para ele e fala: aquele vai ser meu príncipe encantado. Aí vai pro casamento, e quando chega no casamento, começa a dar alguns problemas, porque ela vem de uma família que tratava ela de fato como uma princesa. Agora ela casou com um camarada que ele não é um príncipe, ele é um lenhador, um exemplo. Ele é rude, ele é do campo, ele é da roça. E ela cria uma ilusão que quando ela acordar de manhã, vai estar aos pés da cama, né? Lá uma bandeja banhada de prata, com corações, chocolate, leite quente, e não vai ter nada disso. Ou então ela pensa que quando ele chegar do trabalho, ele vai chegar trazendo um buquê de flores e uma caixinha de bombom e vai ter beijinho, minha princesa. Ora, no começo de casamento essas coisas até penduram um pouco, né? Lua de mel, aquele romance. Mas aí a realidade do dia a dia vai se tomando forma. E a forma que vai se tornando é que dois estranhos se amaram e estão morando debaixo do mesmo teto. Dois estranhos que se encontraram, se gostaram, estão descobrindo que um e o outro não são perfeitos, que ele não é o príncipe encantado que ela pensava que é. E aí começa a dar alguns problemas. Por quê? Porque ela queria daquela forma, mas não é. Tem que encarar a realidade, tem que encarar a verdade. Não que ele não a ama, é que esta pessoa ainda está vivendo uma ilusão, aquele conto que se realiza na festa de 15 anos, né? É só ali que você vai ter o príncipe, né? Na festa de 15 anos, porque arruma aquela roupa de princesa, o arranja de princesa, e arruma lá ou namorado, ou enamorado, ou alguém que se veste como um príncipe. Aí tem a noite da dança da princesa, né, que está fazendo a festa de 15 anos. É só aquilo ali, minha filha, porque a realidade depois dali já é outra. E qual é a realidade? A realidade é que a vida não é um conto de fada. A realidade é que casamento não é um conto de fada. A realidade é que casamento e vida não é um conto de Cinderela, que é preciso crescer. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele diz: quando eu era menino,
pensava, corria, fazia, coisas de menino. Menino e menina cria essas ilusões, né? Você é de lembrar quando você era uma criancinha, principalmente se era uma menina, brincava de boneca, conversava com a boneca, fazia dela uma princesa, um príncipe encantado. Mas Paulo está dizendo que é preciso crescer, é preciso que essas coisas fiquem para trás e é preciso que se comece a encarar a realidade. Então, às vezes, um problema no casamento que algumas pessoas estão enfrentando não é nenhuma questão digamos assim, né, o fim do mundo. Dá para resolver. E como que se resolve, Cláudio? Se resolve caindo na realidade. E qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade? Você está vivendo, encarando a realidade que você não casou com nenhum príncipe encantado? Ou você está iludido, achando que esse cara rude, marrento, achando que esse cara aí de fala grossa, né, com costumes que você não teve dentro da sua casa. Deixa eu falar o português rasgado. O cara, ele arrota, ele gospe no chão, né? Ele limpa a mão em qualquer pano que acha. Aí você olha e fala, meu Deus, papai não fazia isso. Que coisa feia. Mas é isso aí o pacote. Quando você decidiu casar com ele, ô filha, tu levou o pacote completo. Todo o pacote daquilo que ele é, você levou. Então agora, não é abrir mão desse casamento, não é fugir desta realidade, desse casamento, mas é cair na realidade e começar a fazer o papel, não de uma Cinderela, mas de uma esposa de verdade, de uma esposa que reconhece que o príncipe encantado não existe, mas existe um homem de verdade ao seu lado, para te amar, para fazer o possível. Se não for para te dar um castelo, né? Mas pelo menos para dar a você todo o respaldo, todo o amor que você precisa. Então comece a enxergar a realidade do dia a dia e para de viver uma ilusão. Para de viver uma ilusão e começa a viver uma realidade. E eu tenho certeza que vai mudar muito o relacionamento, que vai mudar muito essa vida de ilusão para uma vida de realidade. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver os melhores momentos da sua vida quando você começar a olhar para o seu esposo e descobrir, puxa vida, ele realmente não é o príncipe que eu esperava que viesse numa carruagem, mas ele é o homem que Deus preparou para mim, e é com este homem que eu vou construir a minha verdadeira história. Não uma história ilusória, mas uma história de realidade, aonde a felicidade não está lá no horizonte, nem vai vir de carruagem. A felicidade já está entre vocês. Deus abençoe com vocês aqui, evangelista Cláudio Augusto.